você pudesse me dar 3 sinais de que uma empresa não vale o seu dinheiro. Ou seja, Tá. muitas vezes a empresa está precificada ou alguma coisa está Tá. acontecendo e, não sei, me dá 3 sinais que essa empresa não vale o seu dinheiro. Então você não deveria colocar lá por X razão. Tá. O primeiro que eu sempre penso que a gente tem como filosofia lá é a tal da precificação que eu chamo de aperfeição. Ou seja, na simulação que você faz de valuation, a empresa é simplesmente perfeita. Ela vai fazer isso para sempre, você perpetua para sempre, sem margem de segurança, só com crescimentos que a empresa diz que tem para segurar o valuation que está sendo precificada na bolsa. Eu acho que esse é o primeiro que eu não gosto. Quando não tem nenhum tipo de gordura, que eu chamo, né? Ou de margem de segurança, sendo mais preciso nos investimentos, tá? Então essa é a primeira. A segunda é quando eu vejo peers de mercado, ou concorrente dessa empresa valendo drasticamente menos, sem ser tão pior assim. Ou seja, algumas empresas às vezes estão mais na moda e elas valem muito, enquanto a concorrente vale pouco. A gente normalmente entra na concorrente, já se a gente entender do assunto, né? Normalmente a gente entra na concorrente, isso também é um outro ponto que a gente coloca de raciocínio para não querer investir naquela companhia. E terceiro, eu até já citei aqui para você, é desalinhamento do dono, né? Ou seja, quando eu tenho um dono que de fato não está no negócio, ou ele está muito fora, ou não está alinhado, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? Não está alinhado à empresa, skin in the game, daí a gente costuma não gostar, mesmo que esteja num bom preço ou tenha gordura. Sim, faz sentido. Eu queria entrar um pouco mais numa área de AI, tá? Tá bem. Porque, pô, muita gente fala que a gente tá numa bolha de AI, que tá acontecendo, o mercado tá totalmente precificado e tudo mais, agora tá vindo Anthropic, tá vindo a OpenAI, agora estão fazendo IPO e tudo mais, então, você acredita que a gente tá realmente numa bolha? Essa é uma pergunta complexa de se responder, né? Além de ser algo muito novo, eu acabei de dizer que eu preciso de 10 anos, que a gente tem uma... Nem 10 anos. Nem isso. Apesar do conceito de inteligência artificial ser um conceito um tanto até antigo, ele está mais aflorado agora, né? Bom, dizer que há uma bolha de AI, eu não consigo te responder, tá? Eu acho que a gente vai ter que viver mais capítulos para saber. O que há, com certeza, é um FOMO muito grande para participar dessa corrida do ouro que eu chamo. E isso normalmente é terreno propício para acontecer o que você está falando. Então eu não digo que mas eu digo que o terreno está propício para tal, né? Tá. E eu acho que de alguma forma você... E aí eu proponho uma discussão aqui, tá? Não sei se você... Claro. Se você me permite, que é o seguinte: às vezes você não precisa investir só no cara que está procurando ouro, né? Às vezes o vendedor de pá pode ser interessante, o vendedor de balde é interessante. Então, eventualmente, empresas que vão fornecer para esses caras, né? Pode ser interessante. Ou empresas que vão se valer disso. Por exemplo, empresas que têm um volume grande, têm uma margem mais baixa e tem um contingente de mão de obra muito grande, que pode ser eventualmente substituído pela AI, e essa margem sobe estruturalmente muito. Pô, com Aí certeza. você tem uma reprecificação do ativo gigantesco. Então, eu acho que o AI não é só a questão da precificação dos negócios em si. Ela muda o jogo, isso é inegável, né? Inegável. E você acha que pode fazer ver o mesmo problema de outros ângulos, sabe? E essa é um pouco do nosso DNA. Tentar olhar as coisas de um ângulo um pouquinho diferente e menos óbvio, vamos dizer assim. Tá. Pô, isso faz sentido pra caraca, porque pra uma empresa rodar, ela tem que ter alguém que tá ajudando ela. Uma empresa não faz tudo sozinha. Tem um fornecedor aqui, um fornecedor ali, um fornecedor do outro lado. Então, tudo isso é importante. Sim. E como você vê esse mesmo cenário, assim, de fornecedores em setores de tecnologia? Então, se a gente for pegar a NVIDIA... Ah, pô, a NVIDIA é um caso interessante, que o balanço dela saiu, só que mesmo assim ela caiu 6%, né, na semana passada. Então, pô, tem vários casos bem legais, assim, a Microsoft e tudo mais. Qual que é a importância de também estar ligado nos fornecedores dela em volta? Olha, fornecedor é um conceito
você está falando de forma ampla, né? Não só o chip. Você está É, falando de sim, energia, você sim, está falando de uma geral. série de outras coisas, né? Com certeza. Eu acho muito interessante. Como eu dizia, assim, não só quem está gerando essa inteligência artificial generativa, mas também quem fornece para ela, né? Uhum, Que são desde chips, energia, etc. Mas alguns deles também já estão super precificados, né? Também, né? uhum, E o que aconteceu com a NVIDIA pode ser até um efeito disso. Sinceramente, eu não estudo NVIDIA, uhum, então eu não tenho essa propriedade toda para dizer. Eu sei que, de alguma forma, a tecnologia é inexorável, ela veio para mudar tudo. Só que, às vezes, você não precisa só investir naquilo, no provedor daquilo, eventualmente. uhum. Como ela vai mudar tudo estruturalmente, você pode se valer de pessoas que vão se valer daquele desenvolvimento. Entende Sim, o que eu quero dizer? sim. Ou melhor, eu vou tentar fazer uma analogia aqui na minha cabeça que me vem. Na Revolução Industrial, você tem a máquina a vapor, né? Então o ser humano não precisa mais ficar cortando eventualmente as coisas, Uhum, etc. Então, ao invés de investir na empresa que ia fazer a máquina, por que não o agricultor que teria uma máquina para operar e ser muito mais eficiente do que era no passado? Porque, entende o que eu quero dizer? sim. Eu quero dizer, a discussão aqui proposta é, não precisa ser só essas empresas que estão em voga. De repente, investigando a- a- a outras empresas de outros setores que vão se valer desse Uhum, desenvolvimento tecnológico. E sim. elas podem valer muito mais, porque hoje elas não valem isso, Uhum, entende? E até uma discussão da economia antiga, sim. do old economy. Então, acho que isso é Uhum. interessante de se discutir. Tenho discutido isso bastante. Você vem investindo, você tem um núcleo, né, que tem a empresa central e os fornecedores em volta. Se N- você Não só investe no... fornecedores, né? Os clientes. Os clientes Os também. clientes, é isso que eu tô. Uhum. Fornecedores, que já está um pouco mais em voga, mas eventualmente os clientes. Exato. Os clientes. E aí você tem essa empresa, e você vai pegando os fornecedores, mas ao mesmo tempo que você vai também comprando fornecedores, você compra a empresa. Porque se os fornecedores estiverem crescendo, a empresa vai estar crescendo junto. Sim. Então você maximiza ao máximo Sim, o o problema retorno que você pode ter. é inexorável a questão da tecnologia. Isso, ninguém tem como brigar com isso. Uhum. Inclusive o nosso setor, né? Nosso setor é um setor que também está passando por transformações. Eu acredito que investigação de uma empresa sempre vai existir, né? Em qualquer cenário profunda. Mas essa questão da tecnologia ela é inexorável. Então, mas tem um ponto aqui importante, né? O moat competitivo dessas empresas também é difícil de você mensurar completamente. A tecnologia ela é muito rápida. O que é o melhor modelo hoje de AI pode não ser daqui a 6 meses, pode não ser daqui a um ano. Sim. O melhor chip, etc, etc, etc. Então, eu acho que o grande ponto é se você entende o suficiente do setor para entender quem tem moat e quem vai conseguir, de alguma forma, perdurar, né? Porque nem Uhum. todos são um volume cavalar de dinheiro investido, né? E que Sim. vai ter que ter algum tipo de retorno por todas essas grandes lá de fora. Porque esses dinheiros vão para algum lugar. É, ficou Então, claro? é, então, pô, a gente discutiu um pouco aqui também sobre as Big Techs, né? Que a gente tava falando ali da Nvidia, um pouco mais relacionada também. Então, eu queria saber qual que é a diferença que você vê e qual mercado você acha mais propício para investir hoje em dia entre o mercado estrangeiro dos Estados Unidos ou o brasileiro? Essa é uma excelente pergunta, porque me fiz esses últimos 10 anos, então é uma pergunta que de não fácil tão resposta. Eu acredito que o mercado dos Estados Unidos é um mercado muito maduro, é um mercado que lá você consegue estar exposto aos melhores modelos de negócio do mundo, inclusive acabamos de citar alguns, né? Geradores de caixa sem dívida, com vantagens competitivas. Empresas do mundo todo estão lá. É um país muito mais resiliente, muito mais diversificado em setores. O Brasil, por outro lado, é menos, mas o Brasil tem um nível de potencial e barra nível de precificação que também torna a gente bastante interessante para o investidor. E aí, cada vez mais se avoluma a questão, essa discussão fora de que, bom, o Brasil é um país grande, com mercado grande o suficiente, não entra em guerra, né, que é algo que está bastante em voga agora, onde tem recursos naturais abundantes, inclusive energia, que acabamos de falar também. Então, é um lugar
grande demais, estratégico demais para ser completamente não olhado, né? Relegado. Então, a gente eventualmente pode estar vivendo um momento bastante interessante de entrada de entrada de investidor estrangeiro, que é o que tem acontecido nos últimos tempos, né? Assim, o rally recente da bolsa, ele é quase que majoritariamente feito pelos estrangeiros. E é isso, a gente desemboca numa discussão de que é por isso que o mercado está um pouco heterogêneo. Acho que coisas valem já um certo valuation adequado ou perto do adequado, enquanto outros não valem nada. Então, nível de capitalização hoje fala bastante pelo nível de valuation. Então, empresas com mais capitalização têm valuation mais adequado, enquanto outras super inadequado, barato. Então, uma heterogeneidade grande da bolsa hoje. Sim. E deixa eu te perguntar, qual lição de dinheiro você recebeu só errando alguma coisa que você acha que as pessoas deveriam saber pra evitar esse erro? Isso investindo, né? Investindo. Investindo profissionalmente, você quer dizer, né? Uhum. Ah, e- no começo da minha carreira, eu, ac- eu cometi um erro, que eu acredito, que foi não atentar ao que eu acabei de falar para você, de estar um dono alinhado. E aí você soma isso um setor onde a contabilidade é uma contabilidade mais difícil de você conseguir provar coisas. Então, por exemplo, vamos aqui falar um exemplo. O setor de construção, pelo método de contabilização, você acaba que a contabilidade fica muito diferente do fluxo de caixa. Então, se você tiver alguém que não está muito bem intencionado ou muito bem alinhado, isso pode trazer estragos. Sim. Então, isso eu aprendi, por exemplo, em tipo de setor assim, eu só invisto em empresa de dono. Eu só invisto em alguém que de fato vai estar lá daqui a 10, 20, 30 anos e não só executivo que de alguma forma vai ganhar o bônus e vai estar em outro lugar no Uhum. dia seguinte. Então, setores onde a contabilidade é uma contabilidade mais complexa, tá? Pela natureza do negócio, né? Por exemplo, de construção, poderia citar outros, mas, por exemplo, construção, eu tenho que ter, de alguma forma, um dono do outro lado, senão eu não invisto mais. E esse é o que eu levei pra vida, essa cicatriz aí. Pô, que interessante. Isso é importante ter alguém, pô, tem que ter alguém pra contar dentro da empresa, né? Na realidade, quando você tem uma empresa onde os bônus são pagos, né? O alinhamento do executivo, ela tá, de alguma forma, desalinhado com o do investidor, isso é complexo. É Uhum. bem complexo. Boa.